Paz do Senhor, meus amados irmãos da Apacentar e todos aqueles que estão assistindo agora. Bem-vindo a mais um culto doméstico na tua casa. Queridos, Deus quer falar conosco poderosamente hoje. Deus nos deu uma palavra que eu creio que seja rema. E olha que foi muita luta hoje para que esse culto pudesse se realizar. Você não tem ideia. Mas eu creio que Deus, depois de uma guerra tão grande, eu acredito que não só eu passou, mas muitos de vocês também passaram hoje. Eu creio que depois dessa luta toda, Deus tem um refrigério para nossas vidas e uma palavra de fé. Porque nada melhor do que ter fé para agradar nosso Deus. Eu queria que você pudesse fechar teus olhos para que a gente ore e clame ao Senhor. Porque Ele quer falar conosco. Senhor, que Teu Espírito Santo fale, que Teu Espírito Santo possa nos revelar, possa transbordar o nosso coração de fé. E que ao findar deste louvor, ao findar desta palavra pregada, possamos, Senhor, ter um resto de noite maravilhoso, sabendo que Tu estás conosco todo dia e nada, ninguém pode nos separar do Teu amor, Senhor. Fala com a Tua igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. Quero te lembrar uma coisa, amanhã tem culto, estudo bíblico às 20 horas, sexta-feira tem culto também, tá? Às 20 horas, culto para casais, sábado no Instagram, às 7h30 da noite, às 19h30 da noite, culto jovens, domingo, 10 horas da manhã, culto da família, 19 horas, culto da família, imperdível. Gente, eu quero puxar um pouquinho a orelha de vocês, porque ainda falta muita gente se inscrever ali no nosso canal do YouTube. Nós chegamos aí a 600 inscritos, mas ainda falta 400, então divulga, vai pedindo para os amigos, parentes aí, ajuda a gente, tá? E queridos, fica agora com o Caleb, ele vai adorar o nome do Senhor, e depois do Caleb eu vou estar trazendo uma palavra viva para a tua vida, amém? Adora a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teu
meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, pois tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia! Quem quer ouvir uma palavra de Deus? Então, se você quer ouvir, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. É um texto conhecido, uma reflexão pequena, porém objetiva para a tua vida hoje. Em Mateus 14, verso 22, se você abriu, vamos ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo.
e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Feche teus olhos. Senhor, eu sei que já louvamos, eu sei, Senhor, que já estamos na Tua presença, mas eu quero pedir que nossos corações estejam abertos para ouvir um recado de Deus para a noite desta quarta-feira. Que Teu Espírito Santo fale, tanto com meus irmãos da Apacentar, como os irmãos que estão assistindo de todos os lugares, ó Pai, até de fora desse país, este vídeo. Que Teu Espírito Santo fale com eles. Faça a Tua obra hoje, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Uau! Toda história que acontece na palavra de Deus, ela tem ensinamentos que falam muito mais do que aquilo que está aparente nos textos. Toda história da palavra de Deus, ela tem um significado espiritual muito mais forte do que a gente percebe ao ler. Esse texto não seria diferente. Jesus anda sobre o mar e a gente conhece muito bem essa história de como o milagre desenrola, os discípulos ficam assustados. Mas eu queria falar um pouco do contexto do que estava acontecendo naquele momento, naquela fase da vida de Jesus. Ele tinha recebido há poucos dias atrás a notícia de que João Batista estava morto. O seu primo tinha morrido, sua cabeça tinha sido arrancada, e Jesus recebe aquela notícia e se abala no seu espírito a um ponto de se separar dos seus discípulos, pegar um barco, ir para o meio das águas e ficar lá sozinho. Mas ao olhar ali em direção à praia, ele vê uma multidão que ia cercando ele, que ia acompanhando ele, e ele tem compaixão daquela multidão. Ele vai em direção àquela multidão. A Bíblia fala que ele leva essa multidão para um local distante da cidade. Não tinha naquele local comércio, não tinha naquele local onde comer, enfim. E ele começa a pregar, ele começa a falar do reino, e ele começa a curar seus enfermos, ele começa a expulsar demônios e milagres acontecem. A Bíblia fala que havia uma multidão de gente ali naquele lugar, verdadeira multidão. E o que acontece é que Jesus, ele vai, já está tarde, e uns começam a se aproximar de Jesus dizendo: Senhor, o povo precisa comer, esse povo aí é muita gente. E Jesus prova a eles dizendo a seguinte frase: dá vocês de comer esse povo, dá vocês de comer esta multidão. Irmãos, aí começa a nossa primeira lição. Eu acho que de repente você está pensando o que eu pensei. Eu estou em casa. Mal estou dando conta de resolver os meus problemas, mal estou dando conta de resolver as minhas crises. Alguns estão em crises grandiosas, outros estão já se separando, outros estão aí falidos, outros estão com fome, outros estão em depressão, enfim, e guerras estão acontecendo. E vem Jesus dizendo assim: faça alguma coisa, ou pior, faça você alguma coisa. E o nosso pensamento é: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver essa causa? O que eu posso fazer para resolver esse problema? O que eu posso fazer para resolver o problema do meu vizinho, o problema do meu irmão, o problema da igreja que está aí tantos dias fechadas, com poucos recursos, missionários aí sendo cortados, recursos para eles. Enfim, o que eu posso fazer? Aí Jesus fala: te vira, te vira. Vem os discípulos de Jesus e dizem assim: Senhor, o que podemos fazer? 200 denários seria pouco para que pudesse resolver o problema dessa multidão toda, ou seja, alimentar com um pouco de pão cada homem desse, que a Bíblia fala que era em torno de 5.000 homens. E de repente vem um meio desapercebido, aquele tipo de crente que tem a faca e o queijo na mão, mas não sabe o que fazer. E eu acho que de repente esse crente é você, que tem a faca e o queijo na mão e não sabe o que fazer. Ele vem com um pouco de pão e uns peixes, pães e peixes, e diz assim: Senhor, tá aqui, eu tenho um pouquinho de pão. Um jovem veio trazendo esses pães e peixes, ele doou pra gente, e eu tenho aqui, ó,
Mas o que é essa quantidade mínima de pão e peixe diante daquela multidão de pessoas? Irmãos, eu acho que a gente, como cristão, a gente não se percebe que nós temos nas nossas mãos o poder de fazer milagres. A gente não se percebe que nós temos nas nossas mãos o poder de fazer proezas diante das pessoas e diante da nossa família. A gente sempre acha que o que nós temos é pouco. Mas eu quero dizer para você que o pouco que tu tem é muito para que o milagre aconteça. E Jesus queria provar seus discípulos nisto. Ele queria ver qual era o tamanho da fé dos seus discípulos para alimentar uma multidão de pessoas. E, claro, eles não conseguem fazer do jeito que Jesus queria, porque Jesus queria que seus discípulos simplesmente pegassem aqueles pães e peixes e eles mesmos começassem a fazer a multiplicação ali, sem sequer falar com Jesus, porque Jesus tinha dado já uma ordem para eles. Quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Quando Jesus te dá uma ordem, já existe um milagre por trás. Repete comigo assim: quando Jesus me dá uma ordem, me dá uma missão, já existe um milagre por trás disso. Não precisa perguntar para Deus o que vai acontecer para que a missão dele seja realizada. A gente não precisa estar orando: Senhor, que providência tu vai me mandar para que esta tua missão se cumpra? Que providência, que porta vai se abrir para que esta missão que tu delegou a mim possa se concluir? Deus não quer que você ande perguntando isso. Ele só quer que você obedeça a missão, porque o milagre ele é que vai fazer. Mas, infelizmente, os discípulos não tiveram esse tamanho de fé. Na realidade, os discípulos eles ficaram temerosos e chegaram para Jesus dizendo assim: Senhor, ele tem um pouquinho de pão, tem um pouquinho de peixe, mas isso é insignificante diante dessa grande multidão. Porque, na realidade, a gente tem a nossa fé, a gente tem o nosso louvor, a gente tem o nosso conhecimento bíblico, a gente tem a nossa comunhão com Deus, a gente tem até mesmo o poder que o Espírito Santo nos mandou. Muitos de vocês falam em línguas, muitos de vocês profetizam, muitos de vocês até curaram já enfermos, então fizeram coisas maravilhosas, sendo usados por Deus, mas ainda acha que isso é pouco, ainda acha que isso é significante diante de um novo problema. Seja ele coronavírus, seja ele finanças, seja ele contenda, seja ele casamento, você acha que tudo que tu tem ainda é significante. O bom é que nós ainda podemos orar perguntando a Jesus o que podemos fazer com o que nós temos. E Jesus fala: alimente o povo. Ele pega o pão, dá um pouco na mão dos seus discípulos. Isso é uma coisa interessante do texto, porque a Bíblia ela não diz que Jesus deu de comer o povo. A Bíblia fala que Jesus ele deu graças pelo pão, partiu, deu na mão dos seus discípulos e eles alimentaram a grande multidão. Ou seja, aconteceu exatamente como ele queria que acontecesse desde o início, que a obra que ele delegou aos seus discípulos pudessem ocorrer. E ela ocorreu do jeito que ele queria. Eles, de fato, no final alimentaram a multidão. Não foi Jesus. Pastor, quer dizer que sou eu que faço o milagre? Não. Não é você que faz o milagre, mas é através das tuas mãos que o milagre vai acontecer. O que Deus quer é que a gente tenha fé. O interessante, depois daquilo, o texto nos diz o seguinte: que o povo já alimentado, sobrou até cestos de pães, 12 cestos de pães, e o texto nos diz que a multidão veio tentar arrebatar Jesus e levar para Jerusalém para o tornar rei. A gente conhece muito bem esse texto. Jesus ele não fica satisfeito com essa atitude da multidão. Ele despede os seus discípulos primeiro. É uma coisa interessante do texto, porque Jesus despede os seus discípulos primeiro e depois despede a multidão. É uma coisa que eu fiquei muito tempo parado pensando uns 2 anos atrás sobre esse texto. Por que Jesus ele despede primeiro os seus discípulos e depois despede a multidão? Não seria mais fácil Jesus estar com seus discípulos ali ao seu redor, como se fosse pelo menos um time com ele, dizendo: gente, por favor, não é bem assim. Jesus não é o rei, não quer ser o rei de Israel, ele é o rei dos reis. Mas não, Jesus ele se dispõe, ele despeja literalmente os seus discípulos. Um dos textos da palavra de Deus nos livros diz o seguinte, que Jesus ele até é um pouco agressivo com os seus discípulos e os despede, os enxota de perto dele e depois ele despede a multidão.
No livro de Marcos fala até que os discípulos, quando estão no barco, estão ali confusos, estão ali pensativos, estão ali discutindo, estão ali com o coração endurecido, como a Bíblia fala, endurecido por causa da multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, não foi o milagre que endureceu o coração dos discípulos, foi a atitude de Jesus despedindo eles. O que me faz pensar o seguinte: da mesma forma que os discípulos, aliás, a multidão daqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, queriam elevar Jesus à posição de rei de Israel, era o mesmo desejo dos discípulos de Jesus. Como Jesus não queria isso, e ele olhou para os seus discípulos, talvez pensando assim: gente, vocês estão comigo há tanto tempo, e vocês não perceberam que o meu reinado não é aqui. Vamos embora daqui. Vocês não estão entendendo o que é verdadeiramente viver milagres. Vocês não estão entendendo o que é verdadeiramente olhar para o céu e contemplar que há algo muito maior do que aqui na terra. Então ele despede eles e fica para trás. A multidão é dispersa. Os discípulos entram num barco e eles ficam tão sem saber o que fazer, porque a Bíblia fala que eles deixam um barquinho ali para Jesus vir atrás. Era um momento novo na vida dos discípulos. Jesus nunca se apartara deles, né? Principalmente nesse tipo de ocasião, nesse tipo de situação. Jesus nunca se separou dos seus discípulos dessa forma. Era como se fosse assim: ó, vocês vão para lá, eu vou para cá. E eles ainda deixaram um barco para Jesus vir atrás. O tempo passa, Jesus sobe no monte e ele fica olhando, observando o discípulo lá de cima, né? Longe o barco ia e eles estavam remando contra a maré. E eu quero que você repita isso comigo agora: remando contra a maré. Porque a Bíblia fala que o vento era contrário. Aí eu tiro uma lição para nossas vidas. Se eu fosse dar um título, um tema para essa reflexão, não é uma pregação, é só uma reflexão, eu diria o seguinte: que é melhor viver por fé do que viver por vista. E quero que você possa repetir isso na tua casa. Melhor é viver por fé do que viver por vista. E depois disso, os discípulos estão lá remando contra a maré. E é justamente o que nós estamos passando hoje. Nós estamos remando contra a maré. Nada acontece, as coisas estão paralisadas, o vento é contrário, as notícias não são boas. E alguns estavam até indo bem quando foram pegos de surpresa, porque as tempestades da vida nos pegam de surpresa, os ventos contrários nos pegam de surpresa, a crise nos pega de surpresa, as pandemias nos pegam de surpresa, e nos encontramos remando contra a maré. E Jesus lá de cima olhando aquela situação, aquela visão. Porque na realidade, eu acredito que tudo, como eu já disse algumas vezes na igreja, tudo que Jesus permite que os seus discípulos passem é uma escola, uma faculdade espiritual para todos os seus discípulos. Jesus sabia muito bem que eles iam remar contra a maré. Por que, pastor, Jesus permitiu isso? Para que eles aprendessem uma lição: melhor é viver por fé do que viver por vista. Os discípulos queriam que Jesus tornasse rei, para que a vida deles tornasse mais fácil. Os discípulos queriam que Jesus tornasse rei de Israel, para que se cumprisse todas as promessas que eles estavam falando. Olha, eu serei o rei e vou vir e toda glória vai se manifestar nesse planeta. Eles queriam adiantar o processo de forma humana, mecanizada, e como muitas vezes a gente faz. A gente quer adiantar o processo dos milagres na nossa vida pela força das nossas mãos. E não foi diferente com os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos, eles estão no meio das águas, remando contra a maré. Jesus observa aquela cena e toma uma atitude. E o glorifica ao Senhor, porque o Senhor toma uma atitude para elevar a nossa fé. Ele resolve vir, passar para o outro lado também, só que por cima das águas, andando. E ele anda, se aproxima do barco dos discípulos. A intenção de Jesus não era entrar no barco. Repito, a intenção de Jesus não era entrar no barco. O texto da palavra de Deus diz que a intenção de Jesus era passar por eles,
Ou seja, ele ia passar pelo seu discípulo e dizer: tchauzinho, vocês que estão vivendo por vista, fiquem aí remando contra a maré, enquanto eu, que vivo por fé, vou passar para o outro lado. Amém, irmãos? Era a intenção de Jesus. Quando os discípulos o veem, se assustam com a cena. Eles nunca viram nenhum homem andando sobre as águas. E a Bíblia diz assim, que Jesus fala: epa, não tem mais, sou eu, Jesus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até hoje eu me assusto com os milagres. Até hoje eu me assusto com a glória de Deus. Até hoje eu me assusto quando uma coisa sobrenatural acontece e eu peço perdão para Deus todo dia por causa disso. Isso é nossa ignorância da fé. Isso é nossa incredulidade, falando mais alto do que a nossa visão espiritual. Toda vida que nós nos assustamos com grandes milagres é porque na realidade nós não estávamos preparados para o milagre. Toda vida que você recebe uma promessa de Deus se cumprir na tua vida, você se percebe ali sendo agraciado pelo Senhor e se assusta com isso, se surpreende com isso, é porque você não estava preparado. Os discípulos não estavam preparados para aquele milagre. Muitas vezes eu não estou preparado para esses tipos de milagre. E muitas vezes você também não está preparado para esse tipo de milagre. Aí o bom é que Jesus ainda para e vai dizer: calma, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Sou eu. E Jesus está dizendo para você hoje, meu irmão que está assistindo: eu, o Senhor, Jesus Cristo, vou fazer um milagre na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida sentimental, na tua vida, na tua saúde, enfim. Mas não te assusta não. Vive agora por fé e deixa de viver por vista. Pedrão, que era aquele mais elétrico, chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero, se é tu, eu quero andar sobre as águas também. Jesus diz assim: vem. Por muito tempo eu fiquei estudando esse texto e lendo e relendo esse texto para saber qual era a motivação de Jesus em permitir que Pedro andasse sobre as águas, visto que seus discípulos não tinham fé. Isso a gente sabe muito bem, não uma vez nem duas vezes, várias vezes Jesus falava sobre a pequenez da fé dos seus discípulos. Por que Jesus permitiu que Pedro andasse sobre as águas? Eu me alegro e eu te dou uma notícia boa. Jesus permite que Pedro ande sobre as águas. Assim diz o Senhor para a tua vida: Jesus irá permitir que você ande sobre as águas para que a tua fé aumente. Irmãos, glória a Deus por isso. Porque se a gente dependesse da nossa pequenininha fé para que os milagres acontecessem em sua totalidade, a maioria esmagadora de nós nunca iríamos ver milagres. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que Ele usa dos seus milagres para aumentar a nossa fé, irmão. Isso acontece muito, e eu glória a Deus por isso. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vamos colocar o pensamento de Jesus. Pedrão, já que tu é um cara que não tem muita fé, e eu já estou querendo te ensinar há algum tempo, como seus irmãos também, anda sobre as águas aí para que você aprenda a deixar de viver por vista e viver por fé. A Bíblia fala que Pedro colocou os pés sobre as águas e começou a andar, irmão. Começou a andar. Só que tem um problema. Pedro começa a andar. E a Bíblia fala que começa também a afundar. Nós temos um problema com a nossa fé e com os milagres que Deus nos dá. Os milagres têm um efeito curto. Eu quero que você diga assim na tua casa: o milagre tem um efeito curto diante da nossa fé. Isso é incrível. Quando a gente acaba de receber o milagre, a nossa fé vai lá em cima. Assim que o milagre acaba, ele vai... é como se fosse um termômetro. Ele vai começando a cair. O tempo vai passando, as lutas vão começando de novo. E aquela fé que você teve acumulada por causa do milagre começa a fazer assim, ó, descer. Foi como Pedro. Porque você percebe uma coisa no texto, que a Bíblia fala que Pedro não afunda, Pedro começa a afundar. Já preguei sobre isso na igreja. É assim como a nossa fé.
quando Deus permite um milagre acontecer na nossa vida, a nossa fé ela tem um efeito maravilhoso de crescimento. Mas esse mesmo efeito de crescimento, se não for alicerçado na palavra, esse efeito de crescimento, se não for alicerçado na certeza, esse efeito de crescimento não for alicerçado espiritualmente na tua oração, na tua crença, a tendência desse efeito de crescimento de fé é diminuir. Glória a Deus, porque essa diminuição, ela é gradual. Repete comigo, ela é gradual. E Pedro começa a afundar. É interessante porque Pedro está andando sobre as águas. Se a fé de Pedro fosse uma fé que sumisse da noite para o dia, no mesmo segundo, era claro que Pedro literalmente afundaria como se fosse uma pedra. Mas não acontece com Pedro isso. A Bíblia fala e deixa muito claro que Pedro começou a afundar. Aí eu venho com uma outra lição para nossas vidas. Irmão, Deus sempre vai nos dar chance. Jesus está te dando chance hoje. Você que está se olhando agora, está vendo que tua fé está fraquejando. Você que está olhando para si mesmo, está vendo que esses dias que você não está indo para a igreja, esses dias que você deixou de ler a Bíblia, esses dias que você está com medo na quarentena da tua casa, você está se percebendo que a tua fé está diminuindo de forma gradual. Eu tenho uma palavra boa para te dizer. Ainda dá tempo para você pedir socorro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se colocar na frente da televisão, assistir os cultos. Ainda dá tempo de você orar pedindo perdão. Ainda dá tempo de você pedir perdão à sua família. Ainda dá tempo porque você foi ignorante nessa semana com ela. Ainda dá tempo de você clamar ao Senhor por ajuda. Estender a mão para Ele e dizer: Senhor, me ajuda. Ainda dá tempo. Porque quando Pedro começa a afundar, e eu estou chegando já ao final da nossa reflexão, como disse, eu não quero ser longo hoje. Quando Pedro começa a afundar, ele se depara com duas ações que nós temos quando a nossa fé começa a fraquejar. Nós tivemos um elevar de fé. Começamos a andar sobre as águas, milagres aconteceram, as portas se abriram, glória a Deus, nós fomos curados, alguns foram curados de doenças incrivelmente fatais, livramentos Deus te deu e a tua fé foi lá para cima, mas essa crise toda se instalou e de forma gradual você está se percebendo afundando nestas águas no qual você outrora andava por cima. Dois caminhos são distintos para nossas vidas agora, que devemos tomar uma postura, uma decisão. Caminho número 1, de pedir ajuda. De erguer a mão e pedir socorro a Jesus. Esse caminho é o caminho certo, é o caminho que o crente tem que pedir, tem que caminhar. Pastor, mas já estou com água no tronco, como é que eu vou sair desta? Irmão, Jesus ainda está por cima. Olha, diz o Senhor para a tua vida: Jesus ainda está por cima das águas. Você pode estar afundando, mas Jesus não. Você pode estar vacilando, mas Jesus não. Você pode estar sem fé, mas Jesus não. Você pode estar aí, com água já no pescoço, mas Jesus não. E se Jesus não está desse jeito, Ele ainda pode te ajudar. Então, irmão, em nome de Jesus, pede ajuda, clama, volta. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que devemos voltar ao primeiro amor. Ou seja, quando Jesus fala a João, aos crentes de Efésios, glorificado seja o nome do Senhor, que já estavam frios há anos, ele está dizendo assim: ainda tem chance para vocês, ainda tem jeito para vocês. Se voltar ao primeiro amor, ainda tem jeito. Deus está dizendo para ti hoje: se voltar ao primeiro amor, ainda tem jeito. Você não afundou como uma pedra, você ainda está afundando. Esse é o primeiro caminho. Existe um segundo caminho. Pastor, esse segundo caminho deve ser mais fácil. É o caminho de voltar a nado. Diga comigo, o caminho de voltar a nado. Eu já falei isso na igreja, eu repito agora. Pedro sabia nadar, todo mundo sabe disso. Era pescador. A Bíblia relata quando Jesus ressuscita e Pedro está mais uma vez lançando rede ao mar, ele voltou ao ofício de pescador e não pescou nada, e Jesus manda eles atirarem
a rede ao mar mais uma vez. Ele está na beira do mar, ali assando um peixinho. Ninguém notou que era ele. E ele manda lançar a rede, eles lançam e uma pesca milagrosa acontece mais uma vez. É quando Pedro percebe que é Jesus. A Bíblia fala que Pedro se lança nas águas e vai a nado até Jesus. Então Pedro sabia nadar. Mas Pedro resolve não nadar. Ele resolve pedir ajuda. Isso me traz uma lição muito forte. Primeiro, como eu disse, há duas posições distintas para que a gente possa tomar nessa postura de fé. Uma é pedir ajuda a Deus. Uma é voltar ao primeiro amor. Uma é estender a mão para Cristo nos ajudar. E a outra é voltar nadando. O que é voltar nadando? É quando a gente chega a um nível de ausência de fé tão grande que nos apegamos à nossa sabedoria humana. Nos apegamos aos nossos costumes, nos apegamos ao nosso dinheiro, nos apegamos à nossa inteligência, nos apegamos à nossa capacitação. Ou seja, Pedro era pescador, sabia nadar, poderia voltar a nado para o barco. Não teria problema nenhum, Pedro não ia morrer afogado, ele sabia nadar. E é isso que está acontecendo com muitos de nós, que estamos em casa. O fato de estarmos passando por problemas e nosso planeta está passando por problemas, nossa fé está diminuindo gradualmente. E em vez de pedirmos ajuda ao Senhor, que está ainda sobre as águas, a gente resolve resolver, a gente resolve enxergar, não mais por fé. A gente resolve viver por vista. E eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque eu acredito numa coisa. Quando a gente pede ajuda a Jesus, a gente se dispõe, a gente tira essa roupa da nossa sabedoria humana, nos vestimos da roupa da fé, da armadura de Deus. Eu creio, meu irmão, que Jesus ele aparece na nossa frente com a mão estendida dizendo: vem. E a Bíblia fala que Jesus ergue Pedro. Jesus não sai arrastando Pedro por cima das águas. A Bíblia não fala disso. Jesus não pega Pedro e coloca nos braços. A Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia diz que Pedro vem com Jesus andando para o barco. Eles voltam para o barco, por cima das águas. Presta atenção numa coisa. Pastor, se eu posso voltar a nado, vamos lá. Se eu posso voltar a nado, não é mais fácil do que eu voltar por cima das águas? É mais fácil voltar a nado do que voltar por cima das águas, clamando a Deus e recebendo ali o milagre que tão difícil, que depende muito da nossa fé. Mas existe um detalhe no final do texto. A Bíblia fala que quando Jesus voltou com Pedro e entraram nos barcos, vou relembrar você. Quando Jesus ajuda Pedro, Pedro vai para esta via, a via da fé, pega na mão de Jesus, é erguido sobre as águas mais uma vez, anda com Jesus voltando sobre as águas e chega no barco. A Bíblia fala que quando eles botam os pés no barco, o vento para. O que era contrário se torna a favor deles. E aqui está a maior diferença entre viver pela fé e viver por vista. Quando a gente vive por vista, e talvez você esteja agora assistindo esse vídeo, está maquinando na tua cabeça tudo que tem que fazer, calculando que tipo de atitude tem que tomar humana, como você vai divorciar, como você vai deixar o filho com quem, como é que vai dividir os bens, como você vai pagar as contas, como é que você vai se livrar dessa doença, como você vai, enfim, eu não sei que tipo de raciocínio humano você está tomando nesta situação de submersão de águas. Eu quero dizer algo para ti, irmão. Quando a gente toma a atitude de pedir ajuda a Deus, de se entregar para Deus, de confiar em Deus, e Ele estende a mão para nós, o vento contrário acaba. Porque o maior milagre não é simplesmente andar sobre as águas. Eu acho que o maior milagre que Pedro vivencia
é o fato de poder entrar no barco e tudo voltar ao normal. E eu quero profetizar isso na tua vida. Se você deixar de viver por vista e viver por fé, assim que você tomar atitude de fé e entrar no barco da tua vida, porque o barco sempre simboliza a nossa vida, o vento para. O vento contrário acaba. As enfermidades, a pandemia, a falta de dinheiro, as crises, a quarentena, tudo isso vai acabar. E o que vai acontecer comigo, pastor? Jesus vai estar no teu barco e vai dizer: agora rema, porque vamos chegar do outro lado. E o milagre já aconteceu. Meus irmãos, feche teus olhos, porque o milagre vai acontecer agora. Espírito Santo, não quero viver por vista, eu quero viver por fé. Tu me deste uma missão e eu tenho teimado em querer fazer do meu jeito. Que teu Espírito Santo me dê força para andar sobre as águas. E se por acaso eu afundar, me dê mais força ainda para que eu não volte a nado, mas que eu peça ajuda para Jesus. Pois eu creio que quando eu voltar com ele para o barco, o vento para e o milagre acontece. Senhor, abençoa meus irmãos que estão em suas casas e que em nome de Jesus essa palavra se cumpra na vida deles. Para a honra e glória no nome do Senhor. Amém. Que esta reflexão, pequena reflexão, possa ter tocado o teu coração e te feito levantar aí, te sacudir. Porque eu prefiro andar sobre as águas do que voltar a nado para o barco. Amém? Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre tua vida e sobre tua casa hoje e sempre. Amém? Não esquece de dizimar e apertar agora. E até amanhã, se Deus quiser.